Marcos capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 45. O texto que nós lemos aqui em Marcos, ele é um texto dos evangelhos sinóticos, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que tem vários textos iguais. Esse texto aqui de Marcos 6,45, ele está em Mateus 14 e ele está em João 6 também. E é interessante porque nos evangelhos sinóticos esse texto não aparece em Lucas, ele aparece em João, que não é sinótico. Mas ele está lá em Mateus e em João. Mateus traz um detalhe importante. Mateus nos diz que Pedro andou sobre as águas ao encontro de Jesus. Marcos não relata isso, porque Marcos está escutando o que Pedro contou, né? E ele não relata esse detalhe, porque provavelmente quando Pedro falou isso, quando Pedro contou para Marcos esse episódio, Pedro não deve ter falado que ele andou sobre as águas e começou a afundar. Então por isso Marcos não faz essa anotação, mas os outros sim. É interessante a gente pensar em alguns detalhes desse texto. Por exemplo, esse texto, ele mostra para nós que Jesus vem já de madrugada, na quarta vigília da noite, e ficava aí essa quarta vigília das 2 às 4 da manhã, e quando Jesus está vindo, o texto diz que Jesus ia passando pelo barco. Eles estavam lá desesperados, porque havia uma grande tempestade, eles estavam com medo, né, nesse pequeno barquinho. Mateus faz questão de falar que era um barquinho, mas Jesus aparentemente vai passar por eles. E aí eles gritam assustados, pensando que estão tendo uma visão de um fantasma. E é engraçado, porque o texto diz que todos eles viram, o que já devia ser um alerta, né? Porque se fosse possível a gente enxergar fantasma, que não é, mas se fosse possível, dificilmente num grupo de 12 todos enxergariam o mesmo fantasma e do mesmo jeito. Mas eles enxergam e assustam, e se assustam e gritam, né? Então, assustados ali com o que eles estão vendo. E Jesus fala: que fantasma? Sou eu. Eles falam: Senhor, então vem para o barco. E Jesus entra naquele barco. Mas eu quero pensar em algumas coisas aqui nesse texto, nesse tema que eu falei para os irmãos. Primeira coisa é que a gente precisa entender que os discípulos estão no barco porque Jesus mandou. Quando a gente lê o texto de João, Jesus havia acabado de fazer a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. João capítulo 6. Jesus alimenta a multidão. Os discípulos colhem 12 cestos cheios de sobras de pães e de peixes. E aí Jesus manda Pedro arrumar um barco para que eles atravessem o mar. Na verdade, o mar ali, o que é chamado de mar, o Mar da Galileia, é um grande lago. É um lago que tem 14 quilômetros na extensão, sentido Monte Hermon, Jerusalém, e tem 7 quilômetros no sentido Cafarnaum e Decápolis, ou Gadara. E quando Jesus manda os discípulos pegarem o barco, arrumarem o barco, porque eles estão numa terra distante, eles não conhecem ninguém, Pedro provavelmente vai lá, aluga o barco, e os discípulos entram no barco. E quando eles entram no barco, Jesus diz assim para eles: vão embora. Eles falam: Senhor, mas como é que o Senhor vai fazer? E Jesus fala: eu vou orar, vocês podem ir embora. E eles entram então no Mar da Galileia, começam a atravessar o Mar da Galileia, em direção, eles estão ali provavelmente na região de Genezaré, em direção a Cafarnaum, que era onde eles ficavam, onde a maioria tinha casa. E naquela travessia começa uma grande tempestade. E uma tempestade no Mar da Galileia não era novidade para a maioria dos discípulos. Por quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, Pedro, Tiago, João, André eram pescadores. E eram pescadores do Mar da Galileia. Eles moravam em Cafarnaum, então eles pescavam naquele mar, eles conheciam as águas. Também não era novidade, porque algum tempo antes, eles haviam enfrentado uma outra tempestade nesse mesmo mar, quando eles foram para Gadara, e lá Jesus libertou aquele homem que estava possesso de uma legião, que entra naqueles portos. Os irmãos se lembram desse texto. Mas ainda assim, eles estão assustados com aquela tempestade. Mesmo conhecendo, eles estão assustados.
E por quê? Porque provavelmente eles ainda não tinham enfrentado uma tempestade naquela escuridão e tão distantes de Cafarnaum. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que os discípulos estão naquele barco em obediência a Jesus. Jesus mandou que eles entrassem no barco. Muitas vezes, irmãos, nós vamos enfrentar situações difíceis porque nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Muitas vezes, na sua casa, na sua vida profissional, no seu casamento, muitas vezes você vai enfrentar lutas porque você obedece a palavra de Deus. Muitas vezes nós vamos enfrentar dificuldades porque nós não estamos negociando com o pecado, porque nós tomamos uma decisão de sermos santos, de sermos separados, e o mundo vai se levantar contra nós, e o diabo vai se levantar contra nós, e nós vamos enfrentar dificuldades não porque a gente está em pecado, não porque a gente está distante de Deus, mas porque a gente está obedecendo a Deus. O que nós estamos vendo nesse texto é exatamente isso. Jesus mostra para aqueles discípulos, ou quer mostrar para aqueles discípulos, que onde chega o nosso limite é exatamente onde começa o agir de Deus. Às vezes, irmãos, nós insistimos, nós andamos, nós esforçamos, nós gastamos o que nós podemos e às vezes até o que nós não podemos, e não resolvemos os problemas que a gente precisa resolver. Por quê? Porque nós ainda estamos dentro do nosso limite. Mas quando esse limite acaba, em regra, o agir de Deus começa. Então Deus quer mostrar para aqueles discípulos que mesmo conhecendo o mar da Galileia, mesmo estando acostumados com o mar da Galileia, mesmo tendo nascido ali naquela região, era possível que eles enfrentassem situações que eles não conseguiriam resolver. Sabe, irmãos, o que faz com que a vida da gente seja transformada é uma combinação, muitas vezes, de uma pressão externa com a pressão interna. O que faz com que a gente saia do lugar, muitas vezes, é a diferença entre a pressão que está dentro de nós e a pressão que está fora. Quando a pressão que está fora é maior do que a que está dentro, quando a gente é mais oprimido do que a gente consegue ter esperança, do que a gente é capaz de ter esperança, geralmente a gente escolhe o caminho mais tranquilo. A gente escolhe o caminho da segurança, o caminho que não nos desafia e, consequentemente, o caminho que não faz com que a gente, ou que não permita com que a gente cresça. Sabe, é o caminho do crente que, para ele, vir para o culto, participar da ceia, devolver dízimo, ofertar de vez em quando, tá bom. Ele não quer que haja dentro dele uma pressão que o impulsione para frente, uma pressão que faça com que ele cresça. Então ele escolhe o caminho da segurança. Eu tive um pastor lá na Fonte da Vida que ele dizia assim que nenhum crente tem chamado para presidente bancário. Aí eu, uma vez, brinquei com ele e falei assim, mas para presidente bancário? Ele para presidente do banco. Deus não te chamou para ser o presidente da cadeira que você senta. Deus te chamou para, sentando nessa cadeira, ser instrumento de transformação na mão dele. Agora, tem um monte de gente dentro das igrejas que ele está feliz. Ele já tem um lugarzinho dele cativo na igreja, ele está feliz. Ele não quer desafios na vida dele. Ele não quer desafios na vida dele cristã, ele não quer desafios na vida espiritual e ele não quer desafios na vida natural. Então ele está ali ganhando um salário mínimo por mês, para ele está pagando as contas, para ele está bom. Às vezes ele tem oportunidade de estudar, às vezes ele tem oportunidade de crescer, às vezes ele abre uma porta para ele, para que ele faça algo novo, mas ele escolhe o caminho da segurança. E sabe, daqueles 12 apóstolos, 11 escolheram o caminho da segurança. Porque quando Jesus chegou perto, Pedro fala assim para Jesus: Senhor, se é o Senhor, me faça ir andando sobre as águas até o Senhor. Os outros ficaram dentro do barco quietinho, falando: Pedro, você está doido, e se não for ele? O que você vai fazer? Mas Jesus fala: sou eu, venha. E Pedro pisa na água, e a água está dura, e ele vai andando sobre as águas. Por quê, irmãos?
Porque ficar no caminho da segurança é mais fácil, é mais cômodo, é mais tranquilo. Enfrentar caminhos novos, viver coisas novas, ter oportunidades para crescer, ter oportunidades para ser um instrumento nas mãos do Senhor, exige coragem, exige sair do barco, exige ter coragem para sair do barco. Sabe, eu vou usar um fato aqui recente na vida do Eduardo, para eu dar um exemplo. Sabe o que arranca as telhas de uma casa? Você sabe o que arranca? Muita gente pensa que é o vento. Muita gente acha que é o vento. Tá lá, tá chovendo, aí tem um vento, aí as telhas começam a voar, e as pessoas pensam assim, ó, o vento tá arrancando, até falam, né? O vento tá arrancando as telhas. Tá, mas e quando uma panela de pressão estoura? Porque panela de pressão não explode, tá, irmãos? Porque ela não é bomba, né? Ela estoura. Quando uma panela de pressão estoura, foi o vento? Não. O que faz uma panela de pressão estourar? A pressão. A pressão que está onde? Dentro dela. O que faz uma telha ser arrancada numa chuva, ou num momento qualquer, não precisa ter chuva. O que faz uma telha ser arrancada? A pressão. Qual pressão? A que está dentro. Não é o vento que está passando por cima. Você pode observar que nas fazendas, onde você tem galpões enormes, que são de vão livre, as telhas não arrancam. Por que as telhas não arrancam em galpões que tem telhas enormes, mas elas são arrancadas em casas com telhas menores e que às vezes estão até mais bem encaixadas do que lá nos galpões? Porque o que mantém a telha parada na madeira é a pressão que está de cima do ar, o peso do ar está em cima, empurrando a telha para baixo, anulando a pressão do ar que está embaixo, empurrando a telha para cima. Essa diferença, quando existe uma diferença, a telha vai movimentar. Então, quando a telha está quietinha lá no telhado, ela está quietinha por quê? Porque existe um peso do ar em cima dela, empurrando a telha para baixo, e existe a pressão do ar que está embaixo, empurrando a telha para cima. Então, por que ela arranca? Ela arranca porque quando vai chover, a densidade do ar aqui em cima diminui. O peso do ar que está em cima diminui. Aí o peso do ar que está em cima fica menor e a pressão que está embaixo fica maior. Na verdade, ela continua com o mesmo tamanho, só que ela fica maior do que o que está em cima. Aí, como eu tenho uma força maior embaixo, a força maior de baixo empurra a telha para cima. É assim que o avião sai do chão. Você tira o peso do ar que está em cima do avião e o avião sobe. A telha sai por isso. Sabe o que faz a telha então subir? É a pressão dentro. Sabe o que faz a gente mudar na nossa vida? É a pressão que está dentro de nós. Se a pressão que estiver dentro de mim, dentro de você, for menor do que a pressão que o mundo está fazendo sobre nós não vamos mudar. Nós vamos continuar do mesmo jeito. A nossa vida de oração vai continuar a mesma. A nossa prática de leitura da Bíblia vai continuar a mesma. E nós estamos deixando uma nova geração que também não está preocupada com oração, com santidade, com leitura de Bíblia, com crescer. E estão pecando, porque em Efésios, capítulo 1, verso 14 e 15, a Bíblia nos diz assim: antes, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, e não sejamos mais como meninos, como caniços, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Então, irmãos, muitas vezes a gente não está vendo sinais, a gente não está vendo poder, derramar do poder de Deus, porque nós estamos acostumados com a vida que a gente está levando. Isso não está incomodando a gente. Quarta-feira, na outra quarta, o Elisandro pregou aqui, o tema foi enchei-vos do Espírito. Eu não estava aqui, estava com dengue, não consegui vir, mas eu tenho certeza que o Elisandro falou um pouco também sobre isso. Porque, irmãos, se nós não tivermos a atitude prática de buscarmos ser cheios com o Espírito Santo, nós vamos continuar vivendo uma vida de segurança, mas uma vida sem oportunidades. Está me entendendo? Outra coisa importante que nós precisamos entender e que o texto está mostrando aqui para a gente é que quem sai do barco sabe que vai ter problema. Sabe, quem decide viver uma vida cristã diferente sabe que vai ter problema, sabe que vai enfrentar luta. Não tem jeito. Você quer ver sua vida financeira ser transformada? Você vai precisar ter atitudes práticas. Porque pensa comigo, se até aqui você agiu sempre do mesmo jeito e não mudou nada, se você continuar agindo do mesmo jeito, vai mudar? Não vai.
não é? Seu Francisco, pai do Eduardo, tinha uma frase que o Dudu repete de vez em quando e que eu gosto. Né? Ele falava mais ou menos assim: então vamos agir, senão nada acontece. Vamos sair do lugar que a gente está, senão não acontece nada. Se eu continuo 10 anos, 20 anos da vida fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, nada vai mudar na minha vida. Às vezes eu estou lá trabalhando, ganhando X, e aí às vezes eu estou apertado, eu não consigo pagar um curso, eu não consigo estudar, mas olha, a Universidade de São Paulo tem mais de 50 cursos grátis pela internet. Aqui do lado do Buriti Shopping tem um negócio lá, que eu agora esqueci o nome, é o nome de um homem lá, que tem lá uma série de cursos grátis, muitos à noite, muitos no sábado. Nós já fizemos curso lá, Márcia e eu. Eu fiz um curso lá de redação há alguns anos, de graça. Então, se a gente quer de verdade, a gente precisa sair do barco. Mas se a gente vai sair do barco, a gente precisa entender, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter lutas, nós vamos enfrentar situações que nós não estamos acostumados. Mas qual é a nossa grande vantagem? É que dentro do barco também nós não temos nenhuma garantia de que tudo vai dar certo a vida toda. Nenhuma. Levar uma vida baseada só na segurança não é seguro, irmãos. Quem estava trabalhando, concursado aí do estado, do município, seguro de que 30 anos trabalhando daquele jeito teria uma aposentadoria garantida, hoje está tendo dificuldades, está tendo que pagar pedágio aí de 50%, de 100% para aposentar com um salário mínimo, porque ele viveu a vida inteira achando que ele tinha uma vida de segurança e ele abriu mão de uma série de oportunidades. E eu estou te falando aqui, usando um texto bíblico para te falar com base na nossa vida natural, mas tudo que eu estou te dizendo, a gente pode aplicar na nossa vida espiritual, tudo. Sabe, o nosso esforço, ele conta. Lá em Mateus, Jesus falando, ele fala assim: o reino de Deus se conquista pelo esforço. A salvação é pela graça, mas o reino é pelo esforço. Ora, se o reino é pelo esforço, se eu só vou conquistar o reino pelo esforço, como que eu acho que na minha vida eu vou conquistar alguma coisa sem esforço, sem luta, sem sair do barco, sem ter coragem para olhar para algo novo? Irmãos, eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil, não é fácil você procurar algo novo, você tentar crescer, você tentar fazer algo novo, não é fácil, mas ficar dentro do barco também não é garantia. Manter uma vida cristã do mesmo jeito, só de vir para o culto, devolver dízimo, de vez em quando vir para a vigília, não é garantia. A gente precisa de conhecer mais o Senhor, a gente precisa ter mais intimidade com o Senhor, a gente precisa conhecer mais a palavra de Deus, porque a gente não sabe o tamanho da luta que a gente pode enfrentar. Porque, irmãos, não ficar no barco é também ter a certeza de que Deus está transformando a água líquida em pedra, para que a gente consiga pisar. Porque isso é viver pela fé. Isso é viver pela fé. Qual é a fé que você precisa para estar dentro do barco, para aquele barco não afundar? Nenhuma. Se ele não estiver furado, nenhuma. Mas sair do barco e pisar na água tem que ter fé. Muita. Então sair de uma vida espiritual morna, comum, e decidir entrar para águas mais profundas do Espírito precisa, primeiro, de coragem, como eu falei, segundo, de fé. Terceiro, é interessante que às vezes a gente pensa, né? Eu até falei alguma coisa essa semana nos nossos posts, a gente pensa que porque a gente saiu do barco e a água está dura e a gente está andando na água, as coisas estão dando certo, né? Para a gente entender a analogia, né? Você saiu do barco e aí as coisas estão dando certo, aí você fala, beleza, estou andando sobre as águas, né? Tudo bem. Muita gente pensa que o medo vai embora. Isso é um engano, irmãos. É uma luta a cada dia. Cada manhã é uma luta nova. A cada manhã é uma meta diferente. A cada manhã é um desafio diferente. A cada manhã é preciso que a água fique dura de novo para que você ande. O medo não vai embora, mas a gente aprende a administrar os fracassos da gente olhando para as vitórias que Deus já trouxe. Então você consegue olhar para trás e ver o que Deus já fez na sua vida. E porque você consegue ver o que Deus já fez, você consegue caminhar. Você não fica preso, você não fica parado. Eu gosto muito da história de John Salk. John Salk foi um pesquisador britânico
foi o inventor da vacina da polio. John fez 200 vacinas diferentes, 200, trabalhando com crianças, e as vacinas não deram certo. Quando um grupo médico chegou para ele e falou: olha, seu negócio não é pesquisa, você não está entendendo, você não conseguiu isolar o que precisa isolar, abandona. Ele falou: não, eu já sei 199 maneiras de não fazer a vacina. Eu já sei 199 maneiras que não dão certo. Não dão certo. E quando ele faz a 200ª vacina, funciona. Começa a dar certo. Por quê? Porque aquele homem não parou. Ele não escolheu ficar no lugar da segurança. Ele escolheu sair do barco e viver debaixo de uma vida de oportunidades. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente precisa entender que muitas vezes o fracasso é a oportunidade que Deus está te dando para crescer. Muitas vezes fazer errado é Deus que está te mostrando: ó, não faça assim, faça de outro jeito, e você vai crescer a partir daquilo. Às vezes a gente olha para o fracasso como se o fracasso fosse uma sentença, mas não é. Eu lembro de uma frase do Anilton ali em cima há muito tempo. O Anilton falando assim: ó, o fracasso é o julgamento que você faz. O fracasso é o julgamento que você faz de algo que te aconteceu. Você pode pegar qualquer coisa que te aconteça no seu dia a dia e escolher aquilo como uma vitória, como um fracasso ou como um aprendizado. E sair do barco é escolher não olhar para as coisas que acontecem conosco como fracassos. Então, em primeiro lugar, para que eu saia do barco eu preciso ter coragem. Em segundo lugar, para que eu saia do barco eu preciso ter fé. Em terceiro lugar, para que eu saia do barco, eu preciso ter consciência de que muitas vezes eu vou ter medo. E aí eu vou andar com medo mesmo. Em último lugar, eu preciso entender que para sair do barco, muitas vezes as coisas não vão dar certo, mas eu escolho como eu vou interpretar isso. Se eu aprendo e faço algo diferente, ou se eu considero que a minha vida é um fracasso e volto para o barco. E eu quero encerrar te dizendo que quem sai do barco, quem decide andar sobre as águas, precisa aprender a esperar no Senhor. A Bíblia diz assim que até os jovens se cansam e se fatigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40. Aqueles que decidem viver uma vida diferente precisam aprender a esperar no Senhor. Mas aí, encerrando, nesse mesmo texto, Deus diz assim: por acaso, Deus está falando com o profeta, e Deus diz assim: por acaso, pode uma mãe se esquecer do filho que ela amamentou? Deus está falando: olha, isso é um absurdo, uma mãe esquecer do filho que ela amamentou é um absurdo. Mas aí ele está dizendo: pode isso acontecer? Aí ainda que todo mundo dissesse: não pode, ele fala: todavia, ainda que uma mãe se esqueça do filho que ela amamentou, contudo, eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Amém? Tenha coragem, decida viver uma vida cristã diferente, decida viver uma vida diferente. E aprenda que Deus tem águas mais profundas para que você e eu possamos entrar. Mas nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter fé, nós precisamos lembrar que o medo vai existir. A gente precisa entender que as coisas acontecem para que a gente aprenda. E a gente precisa se lembrar: Deus renova as nossas forças e Ele não se esquece de nós. Amém? Fica de pé comigo, vamos orar.